HGRE11 a R$140 e um PVP de 0,83. E aí, é oportunidade ou é cilada? Muito prazer, meus amigos, meu nome é Bernardo Sanches, esse aqui é o Vai Pelos Fundos. A gente tenta trazer nesse canal um conteúdo de fundos imobiliários sempre aprofundado. No vídeo de hoje a gente traz um conteúdo mais técnico. A gente vai tentar traçar como foi a valorização do valor patrimonial desse fundo em relação à inflação. Vai trabalhar um pouquinho de ciclo imobiliário, ciclo econômico, então eu tenho certeza que você vai gostar muito, é um conteúdo bastante interessante, tem muita coisa legal para você aprender. Já peço seu like, peço seu comentário e bora pro vídeo. Iniciando o nosso estudo de caso sobre o HGRE11, o CSHG Real Estate FII. E aí, você acha que o HGRE11 entregou valorização patrimonial ao mesmo patamar que a inflação do período? A gente vai trabalhar esse estudo, vai trabalhar essa informação, vai trazer alguns gráficos, vai ser um vídeo muito legal. Ele é administrado e gerido pela Credit Suisse, segmento lajes corporativas, mandato é renda, a gestão é ativa. Um pouquinho do histórico da CSHG. Credit Suisse se estabeleceu no Brasil em 1990. Em 2006 ela adquiriu a gestora de recursos Reding Grifo, uma casa que era asset imobiliária desde 2003, e eles estão no mercado de fundos imobiliários há quase 15 anos. São 7 fundos imobiliários listados hoje, dentre os mais conhecidos HGLG11, HGRU11 e HGPO11. Dados do HGRE11 são dados bem básicos. Esse aqui é o estudo de caso parte 1, a gente vai fazer a parte 2, depois projetando o cenário atual e o cenário de futuro do HGRE11, entrando no portfólio, nas regiões, entrando na questão de vacância. Então, para não ficar um vídeo enorme, extenso aqui, a gente vai fazer em duas partes. Pico de cotação dele em torno de R$ 1.800 lá em 2012, o vale de cotação dele em torno de R$ 1.178 lá em 2015. Coloquei em torno aqui porque nesse período a gente não tinha tanta informação sobre fundo imobiliário, tive que caçar alguns dados, então peguei mais ou menos o mais aproximado. Preço atual de cotação, estou gravando esse vídeo em 16 de março de 2021, R$ 140,22, um PVP de 0,83. E aí a pergunta que mais aparece ultimamente relacionada a fundos de lajes corporativas: oportunidade ou cilada? Galera, a resposta dessa pergunta não é tão simples. A gente tem que fazer um estudo bem abalizado, entender o cenário atual do ciclo econômico, entender taxa Selic e entender também como foi a dinâmica de valorização da cota do fundo. Eu trouxe aqui uma planilha com vários dados muito importantes, foi muito difícil caçar isso aqui, então eu espero que vocês gostem bastante. Já peço seu like, peço seu comentário sobre esse estudo. Já adianto para vocês que não foi feito um método científico, não teve um rigor técnico aqui. Até se alguém tiver alguma crítica construtiva, muito bem-vindo será. O IPO do fundo foi lá em fevereiro de 2009, como a gente já falou. Ele já fez 9 emissões, e aqui o primeiro dado importante que a gente tem: dessas 9 emissões, 7 foram acima do VP. O fundo começou com uma cota em torno de R$1.000. No primeiro ciclo de expansão, a cota chegou a R$1.679. Entre os anos de 2011 e 2012, houve uma valorização muito expressiva da cota aqui, em torno de 43%. A gente percebe também que nesse cenário de 2007 a 2012, houve uma valorização muito grande do preço de cotação. Saiu lá de 1, a partir de 2007, 2008, passando por 1,09 em 2009, chegando ao final de 2012 em 1,29. Trouxe aqui também os dados de Selic no encerramento do exercício, e a gente percebe uma dinâmica bastante interessante da queda da taxa Selic, bastante expressiva a partir de 2008 até o final de 2012, com uma valorização muito grande da cota. E aqui tem um ponto muito importante para a gente não fazer qualquer tipo de inferência incorreta. Embora a taxa Selic tenha despencado nesse período e a cotação do fundo e o valor de cota também tenham aumentado demais, não existe uma correlação imediata desses ativos. Isso é muito importante você ter em mente. A gente vai trazer um gráfico depois que traz isso de forma muito mais clara. O que a gente percebe aqui, na verdade, e o que você deve levar de conteúdo é o seguinte: uma Selic mais baixa
baixa, com tendência de queda, é favorável à economia, consequentemente também é favorável aos fundos imobiliários. A partir de 2013 até aqui o final de 2016, a gente vê um movimento contrário da Selic. Ela sai de 7,25 em 2012 e chega aqui a 13,75 em 2016. Consequência disso, a gente vê uma desvalorização da cota. Ela inicia lá 2013 a R$ 1.679, acaba 2016 em R$ 1.475. Nesse período também o PVP chegando ao final desse ciclo em 0,84. O vale ali do PVP foi 0,76. Esse período é muito interessante a gente perceber também que foi o início de uma queda muito grande e muito duradoura do ciclo imobiliário. De 2003, 2004 até 2012, 2013 existiu um ciclo imobiliário muito positivo e completo. Então a gente percebe que no PVP e no valor da cotação, o HGRE ele acompanha exatamente isso. Ele vai passando todo o ciclo imobiliário, chegando nesse momento mais complicado. A partir de 2017 a gente percebe uma revalorização da cota, até que em 2018 existe o desmembramento, o split, né? A cota sai da base 1000 para a base 100. A partir de 2018 ela volta a ter uma tendência de subida, fechando aqui em 2020 em R$ 172,11 e chegando no cenário atual, março de 2021, o valor patrimonial da cota em R$ 169,18, um PVP de 0,83, como a gente falou. Tira um print dessa tela, analisa, coloca novos dados, percebe também essa evolução aqui de dividend yield. No período de 2013 a 2016 a gente vê um aumento no rendimento, mas muito fruto da desvalorização do valor patrimonial. Trazendo aqueles dados de PVP, a gente faz esse gráfico muito legal a partir de dezembro de 2009 em 1,09, chegando aqui no ápice de dezembro de 2012 a 1,29, o vale de cotação dezembro de 2014 0,76, culminando aqui em 1,2 em dezembro de 2019, que teve aquele boom de fundos imobiliários. O PVP é um indicador que te dá várias referências. A primeira delas, obviamente, o preço de cotação em razão do valor patrimonial da cota. Outro ponto que vale a gente observar o PVP é na comparação com os pares, né? Se você pega ali dois fundos de lajes, você consegue ver se eles têm ativos na mesma qualidade e mais ou menos na mesma região, percebe qual está mais barato, qual está mais caro naquele dado momento. E por fim, que é o que mostra muito esse gráfico pra gente, a comparação do PVP do fundo com ele mesmo. Então a gente percebe aqui que o fundo ele tem momentos de pico do PVP em torno aqui de 1.2, 1.26, 1.29 e vale total de PVP de 0.76, 0.78, mais próximo aqui do cenário de 0.84, 0.85, que é exatamente no momento que a gente se encontra. A partir disso você pode fazer as suas inferências. A gente sempre fala, esse é um canal de estudo, um canal de informação, a gente não dá recomendação. Pegando esse gráfico do PVP do HGRE 11 e fazendo aqui a plotagem junto com a taxa de vacância num gráfico que é da Buildings, né, uma casa de análise imobiliária, a gente percebe muito claramente como o ciclo imobiliário de escritórios se refletiu dentro do HGRE 11. A taxa de vacância no final de 2012, ela chega aqui a quase zero nas regiões primárias de São Paulo, quando aqui a gente vê que nesse período o PVP do HGRE 11 chega ao ápice ali em torno de 1,29. Nos momentos mais graves aqui em 2016, quando a taxa de vacância, mesmo nas regiões primárias, chega quase a 25%, a gente vê o fundo aqui num cenário bem difícil. Então é muito importante a gente ter noção do que está acontecendo de fato do mercado real e transportar isso para o cenário de fundos imobiliários, entender que a economia real e a economia de bolsa de fundo imobiliário andam em conjunto, especialmente dentro dos fundos imobiliários. Aqui eu trouxe dois gráficos muito legais realizados lá pelo Felipe Vaz, analista do Santander. Esses gráficos ele apresentou no programa do Dr. Arthur Vieira de Moraes e eu trouxe aqui para vocês, condensando algumas informações muito legais. Traz aqueles períodos todos que a gente viu lá do PVP e da cotação do HGRE em fases do IFIX. Exatamente aquela fase de janeiro de 2011 a fevereiro de 2013, uma alta expressiva do IFIX que condiz com o momento de alta expressiva do ciclo imobiliário. Depois, um período de alta da Selic partindo de 7,25 para 14,25, um cenário de recessão econômica, cenário de recessão dentro do ciclo imobiliário. E a gente vê aqui
que o IFIX ele se torna muito pouco atrativo para os investidores. E aí, a partir do final de 2016, início de 2017, a Selic volta a cair. Ela pega esse elevador para baixo aqui de 14,25% a 4,5% e a gente vê uma explosão dos fundos imobiliários. E aí o IFIX ele realmente tem uma alta muito expressiva de quase 140%. A gente se inicia 2020 nessa alta, vem um cenário de correção que já era esperado e logo depois vem a questão da pandemia e o IFIX cai bastante, em torno de 11%, fechando o ano de 2020. Esse gráfico de correlação é muito legal. Lembrando que a correlação é um índice que demonstra o quanto a modificação de um determinado tipo de ativo também se reflete em outro. Lembrando que -1 significa que os ativos são descorrelacionados, então enquanto um subiria, o outro cairia em montante mais ou menos parecido. A correlação de 1 aponta ativos plenamente correlacionáveis, né? Então, de repente, um determinado ativo subiria em 10%, o outro subiria praticamente 10% também. E quando esse índice é zero, isso significa que uma alteração no determinado ativo não gera muito impacto ou quase nenhum impacto no outro ativo. E olha que interessante, para nossa surpresa, a gente vê aqui que o IFIX ele tem uma correlação com o CDI de 0,02, bem próximo de zero, ratificando aquela informação que a gente passou no slide passado. A alteração da Selic de forma imediata não gera nenhum tipo de efeito dentro dos fundos imobiliários, não gera nenhum efeito dentro do IFIX. O que gera efeito de fato no IFIX, no ciclo imobiliário, no ciclo econômico, é um período elevado de Selic alta. Isso porque com uma taxa de juros muito alta, acaba se tornando inviável para o empreendedor fazer novos investimentos, acaba se tornando inviável para a pessoa sair da renda fixa e se atrever ali na renda variável, por exemplo, ok? Mais um gráfico para finalizar, só corroborando isso que a gente está falando lá do Poder 360, como foi a evolução do PIB. Eu vou fazer um recorte aqui a partir de 2003 até 2012, a gente vê uma alta muito expressiva do nosso PIB, o que se relaciona diretamente com aquela alta do ciclo imobiliário. Aí a gente vê uma grande queda a partir de 2013 até 2016, o que se reflete também no PVP lá do HGRE. Por fim, o último gráfico que a gente traz aqui é o momento do ciclo imobiliário atual, um gráfico muito legal, a fonte é a Colliers, eles soltaram isso agora no início de março, só para a gente entender o cenário de escritórios, especialmente aqui em São Paulo. A gente vê que, segundo a Colliers, está num momento de recuperação, de alívio. A partir de 2020, o cenário já era passando aqui para otimismo, já havia previsão de aumento dos aluguéis, havia também uma previsão de queda das taxas de vacância. Infelizmente, com a pandemia, isso voltou aqui para o cenário de recessão, mas com a finalização de 2020, entrando em 2021, já um aspecto mais favorável, embora a gente saiba que a pandemia ainda persiste aqui no Brasil. E agora o gráfico que era mais esperado nesse vídeo, muito interessante a comparação do valor patrimonial frente à inflação. A gente vê que o máximo do valor patrimonial do HGRE foi lá em dezembro de 2012 a R$ 1.679. Nesse período, entre fevereiro de 2009 a dezembro de 2012, houve uma valorização de 67,9% da cota e uma inflação acumulada de 23,93%. Ou seja, nesse período de alta do ciclo imobiliário, de fato, o valor patrimonial carregou até muito mais que a inflação. Já no momento de vale do HGR11, foi dezembro de 2016 a R$ 1.475,62, houve uma valorização da cota frente ao valor patrimonial lá de compra em R$1.000 inicial do fundo de 47,5%, uma inflação acumulada de fevereiro de 2009 a dezembro de 2016 de 64,30%, ou seja, nesse período o VP não bateu a inflação. Por fim, pegando o cenário todo aí de fevereiro de 2009 a fevereiro de 2021, a gente teve uma inflação acumulada de 93,42% e uma variação do valor patrimonial do HGRE11 em torno de 69,1%. Então, de fato, nesses praticamente 12 anos aí, o valor patrimonial da cotação do HGR11 não bate a inflação, mas a gente não pode fazer inferências incorretas nesse momento. A gente percebe que a maior parte do período aqui analisado é um ciclo imobiliário muito restritivo de baixa de 2016 a 2021, nesse cenário de grave crise econômica
de queda expressiva do ciclo imobiliário, de redução dos aluguéis, de redução do valor dos imóveis. De fato, não houve absorção da inflação no valor patrimonial da cota. A gente tem que esperar aí continuidade do ciclo e um período maior de análise para poder fazer uma conclusão disso. Pode ser que a partir da retomada do ciclo imobiliário, existe uma valorização muito mais expressiva na cota patrimonial do HGRE11 e ele consiga agregar toda a inflação. Alguns insights importantes sobre o HGRE11, já trazendo uma pitada do que a gente deve abordar no próximo vídeo. Historicamente, o HGRE11 compra imóveis que estão com uma vacância bastante alta. Ele também faz uma reciclagem do portfólio. Ao final de 2018, já tinha vendido 86 conjuntos imobiliários, que leiam-se lajes, né? Não imóveis, prédios inteiros, mas lajes corporativas separadas, tá? E esse é um dado importante também. Eu não trouxe aqui pra gente os valores de rendimentos nominais e nem de amortização dessas alienações de imóveis, né? Preferi fazer a comparação de valor patrimonial e inflação. Em 2009, o HGRE11 era um dos 26 FIIs listados em bolsa. Olha que interessante. Hoje a gente tem mais de 300 e o mercado era apenas de 3,9 bilhões de reais. Hoje são 139 bilhões de reais em valor patrimonial. Ao final de 2008, a ABL do HGRE11 era só de 12.644 metros quadrados e tinha menos de 1% de vacância. Atualmente ele tem uma ABL de 205 mil metros quadrados, gigantesca, né? E uma vacância financeira muito grande aí de 25,32%. Pensando agora no futuro do setor de lajes, a gente tem que ter em mente que todo investimento depende de algumas premissas e todo investimento deve ser focado no longo prazo. Então essas são as premissas que eu considero fundamentais para quem acredita no setor de lajes. Se você não acredita no setor de lajes, então nem adianta continuar. Então um futuro interessante para lajes passa pelo seguinte: o home office não vai ser o fim das lajes corporativas. A possibilidade do aumento da vacância de lajes corporativas em São Paulo até o final do primeiro semestre, batendo aí em torno de 20%, com uma redução para o triênio seguinte. Aí só alguns dados da Colliers: no quarto trimestre de 2019 a vacância fechou em 13%, já era uma baixa bastante interessante, e no quarto trimestre de 2020 em torno de 18%. Outro ponto importante: o aumento futuro dos aluguéis. O início de 2020 era um cenário bastante otimista, quase todos os gestores de fundos de lajes falavam da possível reposição dos aluguéis, que ficaram bastante defasados no período de crise imobiliária. Além disso, é interessante a gente perceber que mesmo no cenário de crise, de pandemia, houve uma reposição, ainda que mínima, de aluguel, né? No final do quarto trimestre de 2019, o aluguel médio em São Paulo era de R$ 82,00, fechou o quarto trimestre de 2020 em R$ 88,00. Outro ponto importante: a virada do ciclo imobiliário pode fazer com que o VP carregue a inflação, é isso que a gente vem tentando falar o tempo todo aqui. A gente está num cenário de baixa, tentando fazer a recuperação. E por fim, é importante a gente ter ideia de como vai ficar o patamar de Selic, né? A previsão de fechamento de 2021 em 4,5%, embora não exista uma correlação imediata Selic fix, Selic fundo imobiliário. A taxa de juros básica subindo acaba elevando a taxa mínima de atratividade do fluxo de caixa descontado, que é o principal método para avaliação. Isso deve causar algum estresse no valor patrimonial lá nos laudos de avaliação, então uma possível queda. Pessoal, o que eu tinha para falar nesse primeiro vídeo sobre o nosso estudo de caso era isso. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo um pouco mais denso, mas muito informativo. Então deixe seu comentário, deixe o like e até a próxima, se Deus quiser.